Olá pessoal, tudo bem? Eu estarei a partir então dessa semana, estarei fazendo alguns vídeos relativos a conteúdos a partir da semana 9. Então vou começar pela semana 9, o exercício 3 da lista extra 1, ok? Ele pede para determinar a equação do plano perpendicular a essa reta L, que está escrito na forma paramétrica, e que passa e que contém o plano contém esse ponto A, tá? Que é o ponto com coordenadas 1, 2, 3. Então, primeira coisa que vamos observar. A gente sabe que a equação do plano ela é escrita nessa forma aqui. AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Onde, quem que é meu A, B e C? Eles vão ser as coordenadas do vetor normal ao plano, tá? Então, sendo n o vetor normal ao plano, então as coordenadas vão ser A, B e C. E o meu D, esse parâmetro D, vai ser menos o produto escalar entre o n com um ponto qualquer do plano, tá? Percebam que esse ponto eu já tenho, tá? Que é o meu ponto A. Então eu preciso só encontrar o meu n, tá? E aí eu já vou saber quais são os meus parâmetros A, B, C e D, ok? E aí eu escrevo a equação do plano. Então é o que a gente vai fazer, identificar quem que é o meu n, tá? O vetor normal ao plano. Percebam que a reta R é perpendicular ao plano, tá? Logo, o vetor diretor da reta R também é perpendicular ao plano. Então, esse vetor diretor da reta R pode ser tomado como um vetor normal ao plano, ok? Ótimo. Agora só falta descobrir qual que é o vetor normal, quer dizer, qual que é o vetor diretor da minha reta R, tá? Então é o que a gente vai fazer. Como a gente faz para descobrir qual é o vetor diretor quando a reta está escrita na forma paramétrica? A gente descobre dois pontos e pega a diferença entre esses dois pontos, ok? Então é o que eu vou fazer. Perceba que um ponto então da reta R, vou chamar de A1, vai ser o ponto, ele vai ter três coordenadas, né? Tá? Se eu pegar o y igual a zero, tá? Então o x vai ser quanto? Zero menos 3 é menos 3. E o meu z vai ser quanto? Zero mais um. Ok? Já tenho um ponto da reta R. Falta um outro ponto da reta R. Então eu vou pegar o A2 como sendo o ponto onde o y é 1 agora, tá? Quem que vai ser meu x quando o y é 1? 2 vezes 1, 2, menos 3, menos 1. E o meu z vai ser menos 1 mais 1, 0. Ok? Então, o vetor diretor da reta R, que também vai ser o vetor normal ao plano π, que eu vou chamar de n, vai ser quem? Vai ser o vetor A1, A2, que é A2 menos A1, que é menos 1 menos menos 3 dá 2, 1 menos 0 dá 1, 0 menos 1 dá menos 1, ok? Então, eu já tenho o meu vetor normal. Então, o meu A vai ser 2, o B vai ser 1, o C vai ser menos 1 e falta eu encontrar o meu D. Quem que é o meu D? É o oposto do produto escalar do N com um ponto do plano, tá? Então, o meu D vai ser menos o meu vetor normal ao plano, 2, 1 e menos 1, produto escalar com um ponto do plano que eu já sei que é o ponto A, tá? 1, 2, 3. Isso dará o que? Menos 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, mais 2. Mais 2. Menos 1 vezes 3, menos 3. Tá? Isso é igual a menos 2 mais 2, 4, menos 3, 1. Tá? Menos 1.
Então, eu já descobri todos os meus parâmetros, ok? Então, o plano vai ser 2x mais 1y mais menos 1z mais d. O d é quem? É menos 1. Então, 2x mais y menos z menos 1 é igual a zero. Esta é a equação do plano. Bom, a questão 15 da lista 1 da semana 9 pede para determinar o valor de alfa para que os pontos A, B, C e D sejam coplanares, tá? Ou seja, estejam no mesmo plano. Então, baseado naquilo que a gente viu de coplanaridade, isso inclusive está reforçado lá no livro do Reginaldo, na página 200, para esses pontos serem coplanares, é necessário que os vetores AB, que o produto misto entre os vetores AB, AC e AD seja zero. Então, eu preciso que o produto misto de AB, AC e AD seja igual a zero. Isto é, quem que é o meu AB? O meu AB é o B menos o A. Então, é 7 menos o alfa. Já vou escrever nesse produto misto, tá? Porque ele é um determinante. E cada linha deles são as coordenadas do vetor, tá? Então, a primeira coordenada do vetor AB é 7 menos alfa. A segunda é 2 menos menos 1, que é 3. A terceira coordenada é 1 menos 5, que é menos 4. Então, a primeira linha, então, tem as coordenadas do AB, já foram. Agora, a segunda linha, as coordenadas do AC. É menos 1 menos alfa. Menos 3 menos menos 1 é menos 2. Menos 1 menos 5 é menos 6. Então, agora falta as coordenadas do vetor AD. Tá? Então, 1 menos alfa. Menos alfa. 0 menos menos 1 é 1. E 3 menos 5 é menos 2. Tá? Então, esse produto misto tem que ser 0. Então, agora resolvendo esse determinante, vocês vão chegar numa equação em função de alfa, vão isolar o alfa e vão descobrir que o alfa vai dar menos 3, tá? Não vou fazer o cálculo, que é bem trabalhoso. E determinante vocês sabem fazer, calcular, tá? Bom, em relação à semana 10, eu estarei fazendo o exercício 4.1.18 lá do livro do Reginaldo, tá? Então, esse exercício pede para determinar as equações paramétricas da reta interseção entre esses dois planos, tá? Então, eu tenho dois planos, eu representei aqui um por azul e o outro por vermelho, e a interseção deles, obviamente, vai ser uma reta, e essa reta vai estar contida tanto no plano vermelho quanto no plano azul, ok? Então, eu preciso escrever essa reta na equação paramétrica. O que eu preciso para escrever a equação paramétrica? Eu preciso do vetor diretor dessa reta. E 2, eu preciso de um ponto dessa reta, tá? Então, são as duas coisas que a gente vai procurar agora, tá? Primeira coisa, o vetor diretor. Para isso, eu preciso observar algumas coisas. A primeira delas, percebam que o vetor diretor da minha reta, do meu primeiro, perdão, o vetor normal ao primeiro plano, tá? A esse plano escrito nessa primeira equação, vai ser as coordenadas que estão na frente do
x do y e do z, tá? Então, se eu chamar de n1, o vetor normal ao primeiro plano, ele vai ter coordenadas 1, 2 e menos 3. E o vetor normal do segundo plano, que eu vou chamar de n2, peraí, vou fazer a flechinha aqui, ele vai ter coordenadas 1, menos 4 e 2. Ok, então agora vamos analisar. Se o meu vetor, se o meu N1 ele é normal, supomos que o primeiro plano seja esse em vermelho e o segundo plano seja esse em azul, tá? Se o N1 ele é normal ao plano vermelho, ou seja, ele é ortogonal a esse plano vermelho, então ele também vai ser ortogonal a essa reta de interseção entre os dois planos, tá? E o mesmo vale para N2. Se o N2 ele é ortogonal ao plano azul, tá? Se ele forma um ângulo de 90 graus com o plano azul, então ele também forma um ângulo de 90 graus com a reta de interseção entre os planos, tá? Por quê? Porque essa reta está contida no plano azul, ok? Então, tanto o N1 quanto o N2 são ortogonais à minha reta interseção entre esses dois planos, ok? Então, a partir disso, eu posso concluir que o vetor diretor dessa minha reta vai ser o produto vetorial entre N1 e N2, tá? Então, se eu pegar o produto vetorial, não é N1, N2, por quê? Porque o produto vetorial ele gera um terceiro vetor que é ortogonal a esses dois, tá? E de fato eu já sei que o vetor diretor dessa reta interseção, né, nessa reta interseção entre os dois planos, ele é ortogonal ao vetor diretor do plano vermelho e do plano azul, tá? Então, o meu V, que eu vou chamar de vetor diretor, vai ser o produto, vetor diretor da reta interseção, vai ser o produto vetorial entre N1 e N2, ok? Então, como que eu calculo esse produto vetorial? Cá. N1, que é 1, 2, menos 3. N2, que é 1, menos 4 e 2. Isso vai dar quanto? 4i menos 3j. 4i menos 3j menos 4k. Menos 2k. Menos 12i. Menos 2j. Que é igual a 4i menos 12i menos 8i. Menos 3j menos 2j é menos 5j. Menos 2k menos 4k menos 6k. Então, isso aqui é igual ao vetor menos 8, menos 5, menos 6, ok? Então, este é o vetor diretor da minha reta interseção entre os dois planos, tá? Entre o primeiro e o segundo plano. Resta eu encontrar um ponto, tá? Então, como que eu vou fazer para eu encontrar o ponto? O vetor diretor da reta eu já tenho, falta o ponto para eu poder escrever a equação paramétrica. Então, deixa eu só posicionar a folha certa aqui. Percebam que se eu colocar o y
igual a zero aqui, na primeira equação do primeiro ponto, eu vou ter o quê? X menos 3z igual a 4, tá? Se eu tiver a primeira coordenada, se eu pegar y igual a zero. E se eu fizer a mesma coisa para o segundo, eu vou ter x mais 2z igual a menos 1, tá? Então, eu quero um ponto, né, dessa reta de interseção. Ele tem que pertencer tanto à primeira quanto à segunda. E esse ponto eu afirmei que a coordenada do meio vai ser zero. Falta descobrir as outras duas. Então, eu chego nesse sisteminha aqui, tá? Então, resolvendo ele, eu vou encontrar x igual a 1 e z igual a menos 1, tá? Então, esse aqui vai ser um ponto que vai pertencer tanto a este plano quanto a este plano aqui, tá? Vai pertencer aos dois planos, logo vai pertencer à reta de interseção entre eles, ok? Poderia ter pegado um outro y? Poderia ter pegado um valor de x? Poderia, um de z? Poderia, tá? É aleatório, tá? O que importa é que esse ponto tem que pertencer tanto ao primeiro plano quanto ao segundo plano, tá? Para ele pertencer à interseção entre eles. Então, a minha escolha de y igual a zero foi por conveniência mesmo, para ficar mais certo. Então, com o ponto encontrado da reta e o vetor diretor da reta, então é só escrever a equação da reta paramétrica. Isso você sabe, ok? O item B ele é bem similar, tá? É identificar os vetores N1 e N2, é fazer o produto vetorial entre eles para descobrir o vetor diretor da reta, e assim vai, tá? O raciocínio é o mesmo.